viajou muito com os pais. Os pais eram assim um pouco andarilhos, né? Então ele nasceu na Argentina, logo depois se mudaram para Itália. Nasceu em 1911, né? E chegaram na Itália justamente no período da Primeira Guerra Mundial. Tentaram ficar e como a situação estava muito ruim na Europa, eles saíram de lá, né? E desembarcaram no Rio de Janeiro. Aí ficaram durante algum tempo, né? O Caribé até trabalhou em qualquer emprego que aparecesse, os irmãos trabalhavam muito, né? Mas ele conseguiu frequentar a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro durante 2 anos. Então isso deu uma base, né, fantástica para ele. Depois ele viajou, voltou para a Argentina, né, com os pais, e acabou novamente vindo ao Brasil e parou em Salvador, né? E lá ele fez uma turma, depois foi e volta, mas em 50 ele se estabelece em Salvador, né? E com aquele grupo, aquela efervescência cultural da época, né? Por acaso conheceu também o Jorge Amado. Então foi uma parceria que durou assim a vida inteira no Caribé, né? E o Caribé começou a ilustrar as obras do Jorge Amado, né? Não só ele, Aldemir Martins, Di Cavalcanti, Scliar, Gênero Augusto, mas o Caribé é considerado assim como um dos mais próximos, né, nas ilustrações do Jorge Amado. Uma outra faceta interessante também, que por acaso o Caribé também ilustrou a obra do Garcia Marques, né? E a partir de um certo período, toda a obra do Garcia Marques que vinha para o Brasil era ilustrada por ele, né? Então foi uma parceria também bem interessante entre os dois. Com a base dele também da Escola de Belas Artes, ele tinha a sua produção de pintura, né? Nessa fase que ele estava procurando trabalho, nos anos assim muito difíceis, ele foi contactado para fazer algumas ilustrações em jornais. A partir daí, passar para a ilustração de livros já foi um pequeno passo, né? E ele trabalhou também, ele tem obras em escultura, uma parte menor da produção dele, né? E relevos. Essa parte de esculturas e relevos são obras e painéis, grandes painéis também, né? Obras monumentais. Tudo isso foi feito em grandes firmas, né? Bancos, aeroportos, inclusive o nosso aeroporto Galeão tem obra dele, tem um painel dele, né? E já na fase boa dele, né? de ter muito trabalho para fazer, ele sempre era recomendado para trabalhar com painéis em grandes bancos, né, como eu disse, aeroportos, obras públicas também, né? Como muralista, né? Como muralista. Tá? Tanto na parte de relevo em concreto, né, em cimento, quanto na parte de pintura em si, né, que a obra dele mais conhecida é a obra da pintura.
Essa série foi o seguinte, foi uma edição feita pelo Banco do Brasil num dos aniversários da fundação do Banco do Brasil, se não me engano, 190 anos. Então, as várias associações atléticas receberam as obras, essa série de serigrafias para serem expostas. E nós recebemos, a Fundação de Cultura recebeu a doação dessas 30 gravuras para o acervo. Essa exposição, então, é composta por 30 serigrafias assinadas e numeradas. Então, foram feitas 200 séries, a nossa é a 44ª, né, com 30 diferentes gravuras, né, todas elas assinadas e numeradas. O Caribé, quando chegou à Bahia, se impressionou com aquilo tudo, né? Mas mais do que se impressionar com a beleza física, ele começou a se encantar e a retratar nas suas obras o povo baiano e a sua religiosidade, né? Então, ele inclusive aprendeu capoeira, né? E tinha uma gradação no candomblé baiano. Eu não sei exatamente o que ele era, eu sei que ele tinha uma gradação. Então, ele praticava, né, o candomblé. E retratou muito isso nas suas obras. Tanto que nessa série de gravuras, ele fez primeiro uma série de aquarelas, né, que é uma pintura feita em papel também, que era para um seriado de uma TV, e depois ele ilustrou, ele pegou um livro do Jorge Amado, Os Pastores da Noite, ele pegou um capítulo, Compadre de Ogum, e fez toda essa série em cima desse capítulo, né? Tanto que essa mostra se chama O Compadre de Ogum. A pintura é uma peça única. Você pode até repetir um tema, mas você sempre muda, né, o que você faz. Você faz pintura a óleo, pintura em acrílico ou técnica mista, mas são sempre obras únicas. A gravura tem a seguinte característica: você faz uma matriz, uma original, e dali você faz uma edição que é assinada e numerada, porque assim você tem o controle, né? É como se fosse dinheiro. Todo o seu dinheiro é numerado, né? E tem um controle, tem uma matriz e tem a sua edição. Então, nesse caso, a serigrafia é feita, aplicada sobre papel, né? E tem a vantagem de que você pode ter algumas matrizes com várias cores, que é o que acontece nessa exposição, que é uma coisa fantástica. Ele tem aqui uma variedade de cor incrível. Você pode sobrepor cores. Hoje é tudo muito fácil, né? Você com Photoshop você faz isso na hora.
Mas imagina uma gravura, hoje ainda é feita a serigrafia, né? Mas imagina isso, você facilitava, você ampliava o seu público para a sua obra. Ao invés de você ter uma pintura, que é um dono exclusivo da sua pintura, você tem a sua gravura espalhada por vários colecionadores. O artista raramente faz a edição da gravura, que é o que a gente chama, raramente vai lá para as máquinas e roda. Principalmente quando o cara já é mais conhecido, ele faz o original, entrega para o mestre gravador, que faz a separação das cores, faz as matrizes, imprime uma e chama o artista. Tá legal a impressão? Você quer que mude alguma coisa? Tá bem? Essa prova é conhecida como prova do artista, que fica para ele. São as mais valiosas, porque são raras. Tá? Ali ele pode consertar alguma coisa, pode falar, não, tá bem, pode rodar a minha edição. E os bons ateliês de gravura fazem todas as gravuras iguais, não mudam a cor, tá? Porque se mudar é falha. Né? Então esse é o processo da gravura. Isso acontece numa serigrafia, como é o caso do Caribé aqui, acontece numa gravura em metal, que é uma outra técnica que você grava em metal com ácido, né? É bem interessante isso. Acontece na litogravura, que é uma gravura feita é desenhada numa pedra especial para isso, né? E você imprime. Então a impressão é muito interessante, é uma coisa assim que remete aos primórdios da imprensa, porque é o mesmo material que se imprimiu em jornais em 1500 e pouco, 1600 e pouco, é a mesma coisa. E existe a mais simples, que é muito usada até no Nordeste, pelos brasileiros em si, mas principalmente no Nordeste, que é a gravura, a xilogravura, gravura em madeira. Todo o cordel é feito em cima da gravura em madeira. Imagina uma madeira que você faz um traço com a goiva, você cavou a madeira, passou a tinta e você carimbou o papel. Vai aparecer o traço em branco do papel. E isso você pode fazer também o mesmo raciocínio com várias matrizes, com várias madeiras, com cores diferentes e você sobrepõe. Isso é a beleza da gravura, né? No caso, a xilogravura, gravura em madeira. Tem serigrafias que são mais econômicas. Tem algumas que trabalham com 2 ou 3 cores e, por exemplo, vamos supor, você tem uma matriz de amarelos e você tem uma matriz de vermelhos. Você imprime as duas, imprime uma, seca, imprime a outra por cima. A área branca do papel, onde recebeu o amarelo, vai ser amarelo. A área branca do papel, onde recebeu o vermelho, vai ser vermelho. A área branca do papel, onde recebeu vermelho e amarelo, vai ser laranja. Então, com isso você tem mais nuances. E o Caribé usa muito bem isso na gravura dele. É bem interessante. É um trabalho dele como criador da imagem e o trabalho também do editor de gravura que soube usar a sequência de matrizes com as cores, sempre tentando usar o mínimo de cores possível e mais a sobreposição de cores. Isso é o bonito da serigrafia, né? Retomando o que eu havia comentado a respeito da sobreposição de cores na serigrafia, né, ou em outra técnica de gravura, aqui nós encontramos diversas sobreposições, né, de vermelhos, um tipo de vermelho sobre um outro vermelho, azuis sobre verde. Então aqui aparece bastante, ele usou bastante esse recurso de uma cor entrando sobre a outra em algum ponto, né, do contato. E o interessante também, isso se refere também aos brancos do papel, né? Isso aqui não foi uma edição, uma gravura que foi mal encaixada. Não, os brancos, essas sobras de branco também ajudam a criar vida na obra, né? Então é interessante que o artista, quando desenhou a matriz, né, e o mestre gravador, quando fez a reprodução, quando fez a edição da gravura, conseguiu jogar, né, com essas áreas de branco que aparecem aqui, dão força, conduzem as linhas, né, da composição. Isso é muito bonito nele. A respeito dessa sobra do branco do papel, tem uma gravura que eu gosto muito, não só pelos cinzas que ela tem, mas assim, a brilhante ideia do Caribé
de simular aquela pigmentação das penas da galinha da Angola, então parece que ele espargiu aqui uns brancos, na verdade são os brancos do papel, né? Então isso aqui ficou muito bonito, ele tem os brancos, tem esse, claro, o pretão, né? Uns azuis que sobram, que são exatamente, que é o azul lá do fundo, né? E o papel que sobrou. Então ficou fantástica essa sacada dele aqui, né? Sem contar que tem um vermelho, esse amarelo aqui também. Ela é toda cinza, né? De repente tem essa luz que vem da casa, né? Uma cena noturna. E esse vermelhão amarelo é a lua. Então, assim, uma gravura da mostra, é uma gravura assim bastante simples, mas ela tem assim uma sabedoria, uma economia muito bonita. A gravura, você não tem aquela característica de uma pintura que você pode ter uma passagem de uma cor para outra, que você pega vários tons entre uma cor e outra. Por exemplo, você vê um azul, você tem um amarelo. Aí você vai chegando com o amarelo para o azul, tem uma área de verde, um verde amarelado, um verde azulado, até chegar ao azul, né? Aqui não, a gravura são cores chapadas. Você não tem assim uma cor entrando na outra, tem sim essa sobreposição, né? Como eu havia falado. Então essa economia da cor aqui é interessante. Você tem que ter um planejamento da gravura, porque você não vai ter um degradê, como acontece numa pintura, por exemplo, né? Aqui você vai lidar com áreas chapadas de cor. Uma das características interessantes da obra do Caribé, tanto na gravura quanto na pintura também, é essa agilidade no traço, né? Você vê que a execução é uma execução rápida, fluida e sem correções, né? Isso é uma coisa muito bonita. Poucos conseguem fazer isso, né? Então dá para observar bem nessa gravura que você tem essas áreas de cor, diversas áreas de cor, e você tem como se ele tivesse pego uma caneta de bico de pena, né? E dançando com as linhas. Até essa figura aqui, parece que ela passa pelo quadro, né? De tão rápida que é. Então ele tem um desenho muito rápido, muito fluido. E isso até é interessante observar que isso nos anos 40, 50, era uma característica assim de alguns artistas. E por sinal, muito adequada também à execução de ilustrações de livros. Mas ele é notório, né? Tanto na pintura quanto na gravura.